Irmãos, como já adiantei, quero convidá-los a abrir a Escritura no livro do profeta Daniel. No capítulo 1, quero agradecer ao pastor Sami pelo privilégio de poder trazer a palavra do Senhor nesse tempo para vocês hoje. E rogar ao nosso Senhor que, por sua graça e misericórdia, nos conceda esse tempo aqui de aprofundamento na palavra e encorajamento do Espírito, que só pode vir da palavra de Deus mesmo. Daniel, capítulo 1. Eu vou ler o capítulo inteiro, parece que os irmãos estejam prestando bem atenção na leitura. Eu não sei qual é a versão que os irmãos têm usado aqui. Eu vou usar a NAA, a Nova Almeida, aquela que a gente usa lá em Casa Caiada, mas não é muito diferente da ARA, que é a revista atualizada, que talvez seja a que os irmãos usam aqui. Assim diz a palavra do Senhor. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. O Senhor entregou nas mãos dele Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Nabucodonosor levou esses utensílios para a terra de Siná, para o templo do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios, instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real, e que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Os jovens deveriam ser educados ao longo de 3 anos, e ao final desse período passariam a servir o rei. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Por isso, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Porém, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou o que vocês devem comer e beber. E se ele perceber que o rosto de vocês está mais abatido do que o rosto dos outros jovens da mesma idade, se isso viesse a acontecer, vocês poriam a minha cabeça em perigo diante do rei. Então Daniel foi falar com o cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Hananias, Misael e Azarias. Daniel disse a ele: por favor, faça uma experiência com estes servos durante 10 dias. Dê-nos legumes para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. Dependendo do que enxergar, o Senhor decidirá o que fazer com estes seus servos. O cozinheiro-chefe concordou e fez a experiência durante 10 dias. No final dos 10 dias, a aparência dos 4 jovens era melhor, e eles estavam mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel,
Ananias, Misael e Azarias. Por isso, passaram a servir o rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou ali até o 1º ano do reinado de Ciro. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, cheio de graça e misericórdia, concede-nos, por iluminação do Teu Espírito, a compreensão do texto sagrado, conforme revelaste aos Teus servos do passado e hoje também revela a nós pelo Teu Espírito, a fim de que possamos não apenas compreender, mas viver em conformidade com aquilo que desejas para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Talvez você não lembre, mas em fevereiro, 15 de fevereiro de 2015, 21 cristãos foram brutalmente assassinados pelo ISIS na Líbia, decapitados ao vivo em transmissão publicada para todo mundo ver. Quando a gente pensa na perseguição severa que irmãos nossos vivenciam, não só como esse que eu acabei de mencionar, mas os 245 milhões que se calcula de cristãos que vivem em países que são fechados para o evangelho, em que ser cristão, professar a fé cristã ou pregar a palavra para convencer alguém a viver a vida cristã é crime e pode te levar à prisão ou à morte. E a gente pensa que isso está muito perto da gente, isso não está tão longe assim. As coisas têm acontecido, as portas têm se fechado e temos ouvido rumores mais recentes na Turquia, em situações bem presentes nos nossos tempos. A gente se pergunta como viver nesse mundo. Como podemos viver num mundo e numa cultura que muitas vezes se mostra hostil ao Evangelho? Veja, vocês têm um privilégio hoje de estarem morando em um país em que há reconhecidamente liberdade. Pelo menos é assim que se diz, se apregoa. Aqui é o país da liberdade, é onde você pode professar qualquer fé, pode viver de modo da forma que você achar e entender melhor, contanto que respeite, é claro, as leis deste país, e isso vai bem. Mas se formos avaliar a coisa um pouco mais abaixo dessa superfície de liberdade e fazendo uma comparação tanto com as leis americanas quanto as brasileiras em relação à liberdade, há muita conformidade, há muita coisa parecida nesse sentido, a gente vai perceber que a liberdade de viver o evangelho, ela vai até a primeira página. Isso porque, amados, mesmo estando e morando em um país que originalmente foi fundado por cristãos protestantes com intenções de viver aqui uma vida pura e do evangelho, vocês sabem muito bem que não é assim que as coisas acontecem. Você sabe muito bem que não é bem assim que no dia a dia vocês vivenciam nos relacionamentos com os outros, sejam eles americanos ou imigrantes. Vocês sabem muito bem que viver uma vida em acordo com o evangelho desagrada muita gente. Quando você começa a mostrar que a mentira não é algo apropriado, mas a verdade é algo que deve estar sempre no teu coração. Quando você começa a buscar uma vida de pureza sexual, quando você começa a buscar uma vida consagrada ao Senhor, isso gera conflitos. Isso gera desentendimentos. Mas isso não é nenhuma novidade. Jesus disse isso. Jesus falou aos discípulos no Sermão do Monte: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por minha causa. E não somente isso. O próprio apóstolo Pedro, anos depois, vai continuar e dizer assim: olha, vocês são bem-aventurados quando vocês são perseguidos. Porque mesmo
vivendo em justiça, mesmo procurando viver o bem, ainda assim vocês serão acusados de falsidades, vocês serão acusados de coisas que vocês não cometeram, de distorções. E calma, não se desespere. Esse mundo está quebrado. A gente precisa considerar isso, e ainda que, claro, nós não estejamos na Babilônia, a Babilônia está aqui. Nós habitamos numa Babilônia espiritual quando a gente considera o mundo que a gente vive. A chamada pós-modernidade, a vida que muitos têm apregoado de não apenas, portanto, liberdade religiosa, mas liberdade de todos os tipos. E aquelas que desonram o Senhor, das quais nós precisamos, como profetas de Deus, denunciar. Porque se nós nos calarmos, quem falará? É a igreja do Senhor que foi chamada para manifestar isso para a honra e glória do seu nome. Então, quando a gente olha para histórias como essa que acabamos de ler, famosa, vocês sabem, as crianças sabiam, Daniel. Daniel é aquele personagem que a gente conta para as crianças a história dele, mas a gente precisa considerá-la não somente para elas, mas para todos nós. Quando Daniel foi levado juntamente com seus amigos para a Babilônia, havia um período trágico na história de Israel. Os irmãos lembram? Deus ordenou ao seu povo que vivesse ali, naquela região de Canaã, uma vida santa e pura, de acordo com a lei do Senhor. Mas eles não viveram assim. Eles não continuaram assim. Pelo contrário. E é por isso que Deus disse, olha, por causa da desobediência de vocês, eu vou levá-los em cativeiro. E o Senhor primeiramente fez isso na região do norte de Israel, o reino da Samaria, que era assim chamado, ou Israel, por meio do reino da Assíria, que tomou conta daquela região, levou em cativeiro parte do povo de Israel. Anos depois, acontecerá a mesma coisa agora com a parte sul, a região de Judá, onde estava Jerusalém. Quando Nabucodonosor invade aquela região, ele que é considerado ainda hoje um dos mais poderosos imperadores da história da humanidade, como também um dos mais cruéis, ele adentra os muros de Jerusalém, destrói a cidade e o templo, aquele belíssimo templo de Salomão, aquele em que o povo de Deus se reunia para adorar ao Senhor, cai e foi completamente destruído. Mas Deus havia prometido que seria assim. Deus havia dito, olha, vocês vão receber a disciplina. Vocês precisam disso. Deus levantou profetas como Isaías, como Jeremias, que chorou tanto que até um livro chamado Lamentações precisou escrever. Mas agora a gente está nesse momento da história em que o povo de Deus é levado para a Babilônia. E ali o Senhor tem um encontro com esses meninos, como eu acabei de dizer. Eram adolescentes, levados em cativeiro, numa terra hostil. E como veremos hoje, chamados para confiar no Senhor, que mesmo diante de uma cultura hostil, poderiam confiar no Senhor e servi-lo para a sua honra e glória. O grande tema do livro, como também desse texto, é a soberania de Deus. E como Deus está conduzindo o seu povo. E como podemos confiar nos seus planos. Mesmo quando parece que as coisas não vão nem um pouco bem. Amados, em primeiro lugar, eu queria ver com vocês esses 5 primeiros versículos que nos mostram da soberania de Deus ao guiar o seu povo. Aí você pode ver mais um pouquinho o texto comigo. Ainda no verso 1. No ano 3º do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Veja o versículo 2, que esse é o importante. O Senhor entregou nas mãos dele Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. Perceba,
Não é despropositado aqui. Daniel está dizendo que quando Nabucodonosor sitiou Jerusalém, lá estava o rei Jeoaquim, mas não foi a estratégia armada da sabedoria de Nabucodonosor. Não foram os soldados de Nabucodonosor, o seu poder bélico ou militar. Não. O texto diz que o Senhor entregou nas mãos de Nabucodonosor o rei e os utensílios. Gente, preste atenção no que está sendo dito aqui. Não é apenas o rei desobediente que está indo nas mãos de Nabucodonosor. São os utensílios usados e consagrados no templo para a adoração a Yahvé, que o próprio Deus estava entregando nas mãos de Nabucodonosor. Isso pode nos escapar um pouquinho, mas a gente não deve deixar isso passar. Num período como esse, Daniel está escrevendo numa época em que há uma diversidade de deuses. Está inclusive escrevendo da Babilônia. Como vocês viram, Daniel, a gente vai ver isso daqui a pouco mais detalhes, Daniel, ele foi levado à Babilônia quando adolescente, vai morrer lá. Ele não volta para Jerusalém. Mas o ponto aqui é perceber que ele está num período da história em que, quando há uma batalha entre povos, os deuses desses povos, no imaginário dos povos, estão em batalha também. Quem vence, vence também o seu Deus. O texto está dizendo não. Nessa batalha aqui, não foram os deuses da Babilônia que venceram nada. É o próprio Deus quem está entregando até mesmo os seus utensílios para serem profanados. A gente, às vezes, não consegue entender os detalhes da vontade do Senhor. E esse é um texto que desafia. Porque como o Senhor não apenas permitiu, mas o texto diz que ele entregou, ele está ativo nesse processo. Ajuda a gente um pouquinho, às vezes, da nossa vida. Quando a gente olha para a nossa história. Quando a gente percebe que muitas vezes nós estamos em um contexto de olhar para um lado, olhar para o outro, dizer: Senhor, como eu posso estar entregue a uma situação como essa? O que eu fiz para estar nessa situação? Bom, o povo de Judá tinha feito muita coisa, de fato. Mas os utensílios do templo, não. Será que o Senhor não poderia ter preservado os utensílios do templo? Será que o Senhor não poderia ter reservado aquilo que era tão puro e santo? Não. O Senhor precisava mostrar que a profanação do seu povo fez com que eles perdessem aquilo que era mais valioso para eles, o culto ao Senhor. Fez com que eles perdessem até mesmo aquilo que era do mais sagrado, aquilo que eles usavam para a exclusividade do Senhor, porque os seus corações estavam distantes do Senhor. E agora também o Senhor iria lhes mostrar que essa distância vai doer. Eles precisavam sentir na pele, porque era um processo que o Senhor estava cuidando do seu povo. Nabucodonosor leva o rei, os utensílios, aos seus próprios deuses, diz o texto. O rei volta para Sinar, onde ali ele reina. Historicamente, é onde Babel foi construída. Daí a Babilônia. Deuses como Bel, Nebo e Marduk eram ali adorados. Eram ali servidos. E agora, o povo de Judá, os utensílios do templo estavam entregues. Como compreender como essas coisas poderiam acontecer, se não pela soberania do Senhor? O texto nos encoraja a perceber que em tudo isso o Senhor tinha um plano maravilhoso. E quando a gente observa que não apenas isso, mas agora Nabucodonosor ordena que Aspenaz, o seu chefe entre os eunucos, traga para ele alguns dos jovens de Judá. Jovens esses que lhe serviriam de algum jeito
e que agora eles precisariam passar por uma espécie de lavagem cerebral para poder servir bem direitinho ao seu Senhor. Perceba o texto, versículo 3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servirem no palácio real. E que Aspenaz lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Tem umas coisas interessantes acontecendo aqui. Perceba comigo. Como vocês ouviram, Aspenaz, ele era o chefe dos eunucos. Os comentaristas debatem um pouco sobre o que de fato deve ter acontecido com esses jovens, mas não é uma inferência muito estranha do texto pensar o seguinte: se foi Aspenaz, chefe dos eunucos, que foi levado a trazer esses jovens para servir a ele e aprender com ele, esses meninos de 14 anos, 15 anos talvez, foram levados também a serem emasculados. Foram levados à destruição de seus próprios corpos por causa do serviço a Nabucodonosor. Então, irmãos, percebam a severidade da coisa. Não bastava eles terem saído da sua terra, saído dos seus pais, tão jovens, agora também levados para uma terra estranha, onde seriam matriculados na Universidade Federal da Babilônia, um lugar que prometia um curso bem complicado. É pior do que Ciências Sociais, lá na Federal de Pernambuco. E eles ainda assim, não bastasse isso, possivelmente foram levados a serem castrados para servirem como eunucos. Eu não sei vocês, mas por isso eu já estaria bem nervoso, bem revoltado, o suficiente para dizer: quer saber de uma coisa? Se Deus está fazendo tudo isso conosco, se Deus está trazendo algo tão terrível para a minha vida, quer saber, Senhor? Esquece. Não quero mais. Vou servir de outro jeito. Vou servir aos deuses daqui, que parecem ser mais convidativos. E a coisa, irmãos, era feita de forma tão... A estratégia era feita de forma tão forte que, pense, Nabucodonosor quer dominar tudo. E por isso ele ordena que eles sejam educados na cultura, na língua e também que eles sejam nutridos pela mesa do rei. Há uma estratégia aqui. Isso talvez para vocês ainda seja mais rico para pessoas que nunca saíram do seu próprio país. Que vocês sabem, quando você está em um país estrangeiro, a coisa que você primeiro precisa aprender para poder lidar com aquele ambiente é a língua, a cultura. Mas o ponto do Nabucodonosor não é apenas que eles aprendessem para poder desenrolar alguma coisa. A ideia é que eles assumissem aquela cultura e aquela língua. Porque eu sei disso. Porque o texto diz, mais para frente, que eles terão seus nomes trocados. Vou falar sobre isso daqui a pouco. E a troca de nome, ela é muito importante. Porque o nome vai falar sobre identidade. E não somente isso. O texto diz que eles também iriam ser servidos. Veja o versículo 5. O rei determinou que eles recebessem uma alimentação diária, tirada das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia. Eles estariam realmente passando por uma mudança enorme na vida deles. Mas esse processo todo, a comida que eles iriam comer vinha do próprio rei.
Eles queriam submissão. Nabucodonosor queria submissão total desses meninos. A sua mente, a sua cultura, a sua identidade e até mesmo quem eles iriam reconhecer que era o alimento deles, que era o provedor deles. A estratégia de assimilação cultural da Babilônia era uma estratégia, irmãos, que até hoje opera. E vocês, pais, tem muitas crianças aqui. Crianças, prestem bem atenção. Vocês estão em um ambiente muito parecido com o de Daniel. Não porque vocês são levados a estudar alguma coisa que não queiram. Talvez vocês gostem de estudar, e que bom, devem fazer isso. Mas em meio a tudo isso, tem muita coisa que vocês vão ouvir, crianças, por aí, que parece muito legal, mas não vem do Senhor. Que vai vir acompanhada do tipo assim, é aqui que a gente faz assim. Assim é. Ah, você veio do Brasil, lá é diferente. Aqui é diferente. Aqui a gente faz de outro jeito. Mas nós somos chamados não a fazer diferente, mas fazer como o Evangelho nos ordena, como Deus nos ordena. Confiando na soberania do Senhor. Em tudo, Deus estava guiando o seu povo. Essa é a confiança que podemos ter já agora, nesse texto. A partir do versículo 6 até o versículo 16, a história ela vai nos dando mais detalhes do que estava acontecendo com esses meninos. E nós vamos vendo que não apenas Deus estava soberanamente guiando, mas a sua providência cuidou também desses meninos. Veja, por favor, o verso 6. Entre eles se achavam Daniel, Hananias, Misael e Azarias, que eram da tribo de Judá. O chefe dos eunucos lhe deu outros nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, Hananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e Azarias, o de Abdenego. Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Segura essa informação, ela vai ser importante pra gente agora. Porque num ambiente hostil ao evangelho, num lugar espiritualmente hostil ao evangelho, num lugar onde você viver a vida segundo a vontade do Senhor te traz problemas, você precisa confiar que o Senhor está cuidando de você. Esses jovens, portanto, da linhagem de Judá, da tribo de Judá, portanto, linhagem real, foram levados para a Babilônia e ali tiveram seus nomes, suas identidades trocadas. O CPF deles foi mudado. Não por um nome, um número, melhor dizendo, mas um nome. Certamente, a não ser que você tenha mudado seu nome ao longo da sua vida, o nome que você tem até hoje é o nome que foi te dado pelos teus pais. Ninguém aqui escolheu o nome. Alguém escolheu por você, alguém que tinha autoridade na tua vida. Você não foi perguntado, simplesmente ganhou um nome. Agora esses meninos também não são perguntados. E os nomes, irmãos, têm um propósito. Talvez você saiba o seu. Talvez você descubra aí, né? Ah, meu pai me deu esse nome porque ele gostava de uma atriz, ou de um ator, um escritor. Tem história para todo mundo. Esses meninos também têm histórias. Vejam, Daniel significa Deus é meu juiz. Hananias, Deus tem sido gracioso. Misael, quem é como Deus? Uma pergunta, quem é como Deus? E Azarias, Deus é meu auxílio. Os nomes foram trocados para Beltesazar. Deus proteja a tua vida, ó rei. Sadraque, a comando de Aku, que é um deus da Babilônia. Mesaque, quem é como Aku? E Abdenego, servo de Nabu. Percebem? Os seus nomes foram trocados de nomes em submissão ao Deus verdadeiro por deuses da Babilônia. Não era nada despropositado aqui. As suas identidades estavam sendo mudadas para que se submetessem
à espiritualidade babilônica, aos deuses da Babilônia e especialmente a Nabucodonosor. O grande ponto de virada dessa história é quando, enquanto nós vamos ouvindo que eles sofreram isso, sofreram aquilo, foram levados, matriculados na faculdade sem querer, foram mudados de nome, e agora Daniel e seus amigos dizem: não vamos comer das finas iguarias do rei. Para quem está fazendo a leitura pela primeira vez, dá uma travada, porque diz: poxa, de tudo isso, esse era o melhor, né? Eles podiam ter brigado por coisas mais interessantes, não podiam ter brigado pelo nome? Não vamos aceitar que você me chame assim. Vai pra fornalha. Podia até adiantar da história, né? Ou, não vamos estudar língua dos caldeus, cultura dos caldeus. A gente quer uma educação cristã clássica. É bênção. Mas ali não tinha essa opção, não. Era somente aquela faculdade ali. Mas isso eles não foram até reticentes. Mas eles resolveram não se contaminar com as finas iguarias de Nabucodonosor. Por quê? Os comentaristas, mais uma vez, discutem sobre isso. Porque tem algumas coisas interessantes. Claro, a comida kosher, a comida judaica, ela tem prescrições muito estabelecidas. Até hoje, os judeus fazem isso, uma dieta muito específica. Mas certas coisas aqui que talvez não feririam exatamente a dieta kosher dos meninos. Até porque, mais pra frente, se você for ler a história de Daniel, vai descobrir que eles não farão tanta questão assim depois dessa alimentação. Depois, no palácio, em outros ambientes, eles estarão ambientados e a comida vai lhes servir muito bem. Parece-nos, no entanto, que há alguma coisa mais profunda aqui na decisão de Daniel, de Hananias, Misael e Azarias. A decisão deles de não se contaminarem das finas iguarias do rei parece estar mais associada exatamente a uma decisão de que, em meio àquele caos, em meio àquela dor, em meio àquela situação tão complicada que eles estavam vivendo, eles não dependeriam de Nabucodonosor para viver. Eles precisariam ser lembrados que é do Senhor que vem o alimento. A história parece confirmar isso, porque exatamente esse movimento de Daniel e de seus amigos de questionar a Aspenaz, de não comer das finas iguarias do rei, mas antes adotar uma dieta estranha, não é? Não procure fazê-la da mesma forma. A dieta dos legumes e água. Se for fazer isso, viu, Sam, vai dar problema. E ainda mais, como as coisas vão se apresentar na sequência. O desafio do próprio Daniel com o cozinheiro. Em 10 dias, nós veremos quem estará mais robusto e quem estará menos robusto. É estranho, porque em 10 dias nem dá, gente. Já tentou fazer dieta em 10 dias para ver se dá essa mudança toda? Nem dá para tudo isso. E veja, se você fez uma dieta de legumes e água por 10 dias, certamente você não ficou mais robusto. O que o texto nos mostra é a ação de Deus sobrenatural, de não apenas alcançar o coração de Aspenaz e aceitar alguma coisa que poderia levar à morte. Ele disse isso. Olha, se o Nabucodonosor souber que a alimentação que vocês estão comendo é diferente, a cabeça que vai ser cortada é a minha. A de vocês provavelmente também, mas a minha vai também. E como que alguém com tanto poder como Aspenaz se submete a isso? Senão pela ação do próprio Deus. Então aqui nós vemos exatamente que em meio a todo esse caos, Deus não tinha abandonado o seu povo. Deus estava não apenas guiando, mas cuidando deles. Sim, eles precisavam sentir na pele algumas coisas importantes. E Daniel e os outros estavam ali sentindo. Mas ao mesmo tempo, eles estavam sendo
alimentados pelo Senhor, sustentados pelo Senhor. Eles não seriam dominados pela cultura babilônica, ainda que, como veremos, se tornarão os maiores especialistas em cultura e língua caldeia de toda a Babilônia. Mas tudo por uma obra do Senhor. A beleza de vermos tudo isso é observarmos como Deus está sustentando o seu povo nesse momento e como Deus nos sustenta hoje, em meio ao caos que muitas vezes nos encontramos, não é mesmo? Em que a gente olha para um lado, olha para o outro e se pergunta: Senhor, como eu poderei me sustentar? Como poderei ter condições de cuidar de mim, da minha família? Como poderei fazer isso? Mas o Senhor nos chama nessa manhã, irmãos, para olhar essa história e ver que o Deus gracioso cuida do seu povo. Às vezes os nossos olhos não conseguem contemplar, mas o Senhor está cuidando. O Senhor está acolhendo. Em todo o tempo, Deus estava cuidando do seu povo, alimentando o seu povo. Era o Senhor quem estava conduzindo isso para sua honra. Glória. O texto finalmente chega ao seu momento final, quando nós vemos como esse Deus maravilhoso separa o seu povo, mesmo num ambiente de hostilidade do Evangelho e da igreja. Versículo 17 diz assim: Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria. Mas Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, determinado pelo rei, para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei. Irmãos, nesse mundo quebrado que a gente vive, a nossa tendência muitas vezes é afastar-se. A nossa tendência muitas vezes é até mesmo ignorar. O medo, portanto, talvez, de não se contaminar, como Daniel teve esse medo, faz com que muitas vezes nós até mesmo sejamos tomados por pessoas ignorantes. Mas perceba que a história de Daniel é um chamado não à ignorância. É um chamado a saber como viver numa cultura que tem problemas, pecados, distorções, conhecer isso e saber usar da melhor forma possível. Nós vemos que esses jovens, eles não apenas estudaram na faculdade lá de Nabucodonosor. Não. Eles foram os melhores alunos da história da Babilônia. O texto diz que Deus concedeu a eles sabedoria. E em tudo que eles foram perguntados, eles sabiam 10 vezes mais do que os outros. Não eram apenas os outros de Judá, eram os outros da Babilônia. Os irmãos conseguem entender isso? Vejam, esses jovens foram levados ali. Eles assimilaram aquela cultura de tal forma que eles se tornaram os maiores especialistas na cultura caldeia de toda a Caldeia. Isso é algo maravilhoso. E chama a nossa intenção para como nós devemos, como igreja, intervir nesse mundo. Ao longo dos anos, amados, a igreja ela tem lidado com esse problema da relação com a cultura de muitas maneiras. 2 formas básicas a gente vê. Uma de afastamento total
e uma outra de abraçar aquela cultura sem se preocupar com o que está vendo. A de afastamento total, basicamente nós estamos numa cultura em que as pessoas produzem arte que não glorifica a Deus, que fazem coisas que não são agradáveis ao Senhor. E aí a gente até vê coisas como, por exemplo, alguns pais, isso acontece no Brasil, tem acontecido bastante no Brasil, alguns pais com muito medo de seus filhos entrarem na universidade. Eu tenho, no meu ciclo de amizades e até mesmo lá na igreja, muitos pais cristãos que têm trabalhado com seus filhos em casa, no homeschooling, e agora, alguns já chegando na idade de entrar na faculdade, eles começam a pensar, e agora? Para que faculdade eu vou enviar meu filho? Vai sair de casa para federal? Como é que eu vou fazer isso? E alguns com medo, eles dão mais um passo. Não, vamos fazer uma graduação online, porque fica em casa ainda, né? E aí, sempre com esse medo. E eu tenho instruído alguns deles e dito assim, irmãos, nós precisamos dosar essa nossa medida. Somos chamados pelo Senhor, sim, para proteger os nossos filhos. Como pais, somos chamados, sim, a dar a oportunidade a eles estudarem da melhor forma que nós podemos apresentar os estudos, com excelência acadêmica, com uma cosmovisão cristã. O homeschooling oferece isso, é bênção, mas nós não podemos negligenciar que Deus pode querer usar o seu filho para ser um grande engenheiro, para ser um médico, para ser alguma coisa na área acadêmica e não tem outro jeito. É na universidade que ele vai ter que estudar. Isso não pode ser demonizado pela igreja, porque nós, como igreja, precisamos atingir todas as áreas da sociedade. A estratégia que Deus nos dá é que nós estejamos inseridos em todos os ambientes. Portanto, não podemos e não devemos negligenciar o nosso chamado para estudar, para sermos competentes e nos aprofundarmos no Senhor e pelo Senhor. Esses jovens não se negaram. Estudaram e se tornaram servos do rei. E como você pode ver depois, lendo o resto da história, você vai saber que eles foram usados muitas vezes ali para aconselhar um rei ímpio, mau, em uma diversidade de situações que protegeu o povo de Deus ali, nesse período em que eles estiveram no cativeiro. Deus usou Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Não poderia fazer de outro jeito. Deus assim ordenou, exatamente porque os capacitou para tal. O Senhor quer te capacitar para servir a Ele, no ambiente que Ele te coloca. Talvez você não seja exatamente chamado para ser um conselheiro do Trump. Mas, e se for para trabalhar com o seu chefe hoje, imediato, e ajudá-lo a perceber como ele tem que gerir aquela empresa, aquela situação, e podendo aconselhá-lo a fazer aquilo de forma adequada, na sabedoria do Espírito Santo, que ele não tem, mas você tem. A influência que você tem naquele microambiente e outros irmãos já será uma influência enorme. Porque quantas famílias a mais você estará ali abençoando, sem que nem saibam que é simplesmente porque você disse, não faz por aqui não, faz aqui, ó. Mas porque você conhece. Mas porque você sabe. Porque o Senhor tem te dado sabedoria da parte dele para poder ser um bom trabalhador, ser alguém que serve a Deus até mesmo quando está servindo a um ímpio. Ah, pastor, eu trabalho com um pessoal que não tem ninguém que é crente. Você não tem ideia de como é difícil. É difícil mesmo. Mas eu tenho certeza que é bem mais fácil do que trabalhar com Nabucodonosor. Eu tenho certeza disso. Mas o Senhor, pelo poder do Espírito, te capacita, meu irmão. Te capacita para poder servir a Ele e poder assim atuar para a honra e glória do Senhor neste mundo quebrado, como sal e luz que Ele nos chama a ser. Amados, a história de Daniel
como vemos. Uma história que termina finalmente com esses amigos chamados para trabalhar no palácio. E o final da jornada de Daniel, versículo 21, que diz que ele ali ficou até o primeiro ano do reinado de Ciro, que é quando ele morreu. Daniel, gente, não voltou para Jerusalém. Ele não voltou para a terra dele. Ele morreu em terra estranha. Mas ele serviu ao Senhor até o fim de sua vida. Tem muita coisa que implica essa história. Eu não posso me deter muito, mas tem uma beleza aqui muito interessante. Possivelmente quando os magos do Oriente vão levar os seus presentes para o rei que eles ouviram que acabara de nascer e que uma estrela anunciava o nascimento dele. Eles tomaram conhecimento sobre isso exatamente porque leram o livro de Daniel. Porque é o único livro que foi escrito ali, no Oriente, que séculos depois fez com que esses magos, sábios, tal e qual o próprio Daniel fora, séculos antes, levaram para reconhecer o Senhor Jesus. E ali o Evangelho nos relata essa história exatamente para mostrar que esse rei é rei sobre toda a terra. É rei sobre todos os lugares. É rei sobre todos os países, todas as culturas, todas as línguas. Amados do Senhor, neste mundo quebrado que a gente vive, hostil, o Senhor nos chama a vivermos para a honra e glória do seu nome. Não devemos nos contaminar, separados pelo Senhor. Mas também não devemos nos omitir de estarmos inseridos nessa sociedade a fim de profetizar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, proclamar as verdades do Senhor e viver uma vida pura e santa, a fim de que o nome do Senhor seja glorificado, mesmo quando no ambiente que nós estamos inseridos, as pessoas não vivam assim, mas elas vão perceber. Elas serão abençoadas e pela vontade do Senhor, no plano eterno dele, serão alcançadas soberanamente pelo Deus que converte corações do mais duro coração que possa existir. O Senhor tem poder para converter e transformar, e Ele quer usar você. É você que é usado pelo Senhor. Eram pequenos adolescentes sendo usados pelo Senhor. Será que Deus não pode te usar? Será que Deus não pode te capacitar para servir a Ele? Claro que sim. E o Senhor nos chama para isso hoje. Para vivermos com fidelidade neste mundo quebrado, mas para a honra e glória do seu nome. Feche seus olhos, vamos orar. Ó Deus maravilhoso, obrigado, Pai, por tua palavra bendita, pelo encorajamento que o Senhor nos concede. Dá aqui, por tua graça, o Senhor